Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu estava já estava adiantado na minha live e caiu a conexão. Vou reiniciar. Falando de que hoje o Supremo Tribunal Federal sacramentou uma decisão liminar concedida no ano passado pelo ministro Dias Toffoli, entendendo que era inconstitucional, absolutamente inconstitucional, manter-se a tese no tribunal do júri da legítima defesa da honra em feminicídio. Vamos deixar claro as primeiras discussões do tema. Não é que a legítima defesa da honra possa ser mais utilizada no tribunal do júri. Não é isso. Não pode ser mais utilizada nos casos que envolvam feminicídio. Perfeito? Então, naqueles casos em que homem mata a mulher, dentro daquelas previsões estabelecidas pela Lei Maria da Penha e aquelas previstas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, se eu não estiver enganado, do Código Penal, 6 ou 7, do Código Penal. Então, hoje não se pode mais, tribuno algum, advogado que vá atuar no tribunal do júri, em caso que ele esteja atuando na defesa de um feminicida ou de uma feminicida, não é? Porque a companheira pode matar a companheira também. Isso é caso de feminicídio. Não sabia disso, né? Pois é. Nota aí, você vai fazer concurso, para tomar cuidado com isso, viu? A mulher também pode ser uma feminicida, desde que ela mate a companheira dentro daquele âmbito do que se estabelece a Lei Maria da Penha. Pois bem, o que era isso? O que era isso? No século passado, no início do século passado, nos anos 30, na vigência do antigo Código Penal, na vigência do antigo Código Civil e em costumes, que de certa forma ainda hoje, na cabeça de alguns ainda vale, não é? A mulher sempre era submissa à vontade masculina. Tem muitos homens que ainda desejam que esse tempo retorne. Fazer o quê? Tem homem que está reclamando do papel masculino no filme da Barbie. Fazer o quê? O homem naquele filme é papel secundário mesmo. Temos que se acostumar e nos adaptar e aceitar cada vez mais essa ideia de que as mulheres não são só nossas companheiras de vida no dia a dia. São nossas companheiras para proporcionar a vida de uma sociedade ordeira, acima de tudo. Pois bem, mulher não é para ser manipulada e utilizada ao critério de ninguém, ou para ficar com a barriga, esquentando a barriga no tanque, esquentando a barriga no fogão, esfriando no tanque. Já foi esse tempo, não é verdade? Pois bem. Voltando então à questão da legítima defesa da honra. Então, muitos homens que eram traídos, adulterados, eles eram vítimas de adultério, né? Eles utilizavam como mecanismo de defesa, os advogados que defendiam essas pessoas, utilizavam a tese que esse cidadão teve a honra dele violada. Vamos entender o que é essa honra que esse cidadão tinha como violada e que legitimava a matar alguém em defesa desta honra. Vamos entender
isso devagarzinho. A Constituição, ela nos dá a honra como um dos nossos bens juridicamente relevantes, não é? Então, a honra é protegida no Código Penal, artigo 138, 139 e 140. A calúnia, a difamação e a injúria. Então, são bens penalmente relevantes. Portanto, merecem tutela, proteção estatal. E o que é essa tal de honra? Essa tal de honra, ela modifica, ou ela se divide basicamente de duas formas que eu vou entender, tentar mostrar, ou tentar fazer você compreender isso. Aquilo que você pensa de você, aquilo que você olha no seu espelho todos os dias, aquilo que é o reflexo da sua vida, do seu andar, do seu comportamento, daquilo que você é para você. Do direito, nós não estamos aqui discutindo no campo da filosofia, no campo da psicologia, nós estamos analisando única e exclusivamente no campo do direito. Aquilo que você é para você, você chama isso de dignidade. Aquilo que você acha de você, nas experimentações que você teve ao longo da sua vida, das suas vivências, construíram a sua personalidade, construíram o você. E isso faz com que você ache, ou você se dê um valor. A esse valor, a esse universo que você tem dentro de você e que você pensa sobre ele, dá-se o nome de dignidade. Por isso que você ouve falar por aí, nossa, aquela pessoa perdeu a dignidade. Traduzindo, aquela pessoa perdeu a vergonha. Aquele cara, por exemplo, que pega dinheiro da mãe, passa a mão no dinheiro da mãe e vai fazer farras pelo mundo afora. A dignidade dele não pode ser tida como elevada. Porque se ele teve elementos que sustentaram a vida dele de experimentação, de formação, através de pais, escola, comunidade, igreja, pressupõe que essa pessoa tenha uma dignidade elevada. É por isso que isso, mulher, faça com que você rejeite cantadas imbecis, que você rejeite aproximações indevidas, que você não admita certas conversas pessoais ou pelas redes sociais, comentários desairosos acerca do seu formato físico, não é? Tanto é que é verdade que vocês, mulheres, odeiam em primeiro número a expressão vagabunda. Por quê? Porque vocês acham que vocês não são, como a esmagadora maioria das mulheres não é formada por vagabundas. A grande, esmagadora, avassaladora margem feminina não é de vagabundas. Então, essas pessoas, quando você recebe esse tipo de ofensa, não é? Você se sente ofendida no quê? Naquilo que você pensa de você mesmo. Os valores que você se impõe, que você obteve na sua caminhada. Isso é dignidade. Fechou? Isso é honra que você acha de você. O que as pessoas acham a seu respeito é reputação.
como você é visto ou é vista por outras pessoas. E aí eu quero voltar aqui rapidinho ainda nessa questão da honra subjetiva. Por que eu quero dizer com isso? Voltando. Porque há homens que se enfurecem, olha o racismo, olha a misoginia. Olha só, tanto que a gente é pequeno, tanto nós, homens, somos pequenos. Há pessoas que se enfesam, querem brigar, rolar no chão, dar tiro, porque são chamados de viados. Como se alguém que tivesse a opção sexual pela homossexualidade, pessoas do mesmo sexo, fossem pessoas inferiores e que isso fosse degradante. É como se essas pessoas, elas não tivessem dignidade, que essas pessoas não tivessem reputação. Tá me entendendo? Quer dizer, para um homem hétero desses, de direita, sumidão, simpático, bonitão, votador no Arminha, no 22, no 17, sei lá que inferno que é, esses nazistoides, eles acham que ser homo é degradante, que uma pessoa homossexual ela é de qualidade inferior, e se eu for aqui elencar meia dúzia deles, desde da filha de um vice-presidente dos Estados Unidos, vice-presidente dos Estados Unidos, governador do Rio Grande do Sul, e for falar dos grandes pintores, dos grandes músicos, dos grandes escultores, dos grandes escritores, eu vou ficar uma boa parte do tempo aqui falando neles. Mas, se você, seu nazista, pensa assim, logo, logo você vai trumbicar em você mesmo. Então, veja que, por um lado, tem toda a razão do mundo, uma mulher sentir-se ofendida por ser chamado de vagabunda. Por outro lado, um homem, quando é chamado de viado, bicha, ou qualquer outra baitola, qualquer outra coisa que seja, isso não dá a ele legitimação, não o legitima a atuar de maneira violenta com quem o chamou assim. Agora, o cidadão que sempre foi cumpridor das suas obrigações, sempre pagou em dia suas obrigações, sempre teve a retidão como meta a ser alcançada, a reta no seu caminho de vida, essa pessoa, lógico, se eventualmente for chamada de mal pagador, de calhorda, de estelionatário, alguma coisa nesse sentido, lógico que isso haverá de ofendê-lo a sua dignidade e, consequentemente, buscar uma reparação civil a esse dano causado. Honra daquilo que você pensa, a dignidade. Essa sua dignidade, ela influencia muito, muito, mas muito mesmo no seu comportar. A partir do momento que você perdeu essa dignidade, que você perdeu o seu respeito com você mesmo, não é? Eu quero mandar um abraço a todas as pessoas que estão aqui me cumprimentando, fazendo elogios, dos quais eu sei que eu não mereço, mas eu ouço todos com muito carinho. Eu só queria pedir a vocês que no finalzinho eu falo, só para não atrapalhar o raciocínio disso que eu quero fazer nessa live aqui, porque senão a causa vai perder um certo tamanho, e esse momento hoje, ele é ímpar para nós, os criminalistas, para as mulheres de uma forma em geral, né? E para nós também, homens, para entendermos que até a nossa honra, a honra do ser humano, ela tem limite. O advogado Leandro Duarte, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado ao outro advogado que está aqui, o Dr. Marcos Lobo, o meu querido professor de filosofia, Luiz Sá,
meu grande amigo, o mestre Guilherme Bittar, meu mestre mesmo, e tantos outros que estão aqui, não é? A professora Evelyn Rocha, muito obrigado, assim vem a Dênia, enfim, a minha querida sobrinha, amor da vida do tio, Heidi Boaventura, beijo do tio, minha vida. Enfim, essa é a honra objetiva, a honra que você, subjetiva, é que você acha de você mesmo. E essa honra, se você é uma pessoa reta, proba, soube se conduzir na vida, claro que você estabeleceu uma dignidade e, por via de consequência, estabeleceu também uma reputação. Concorda? Se você é uma pessoa que sempre preservou por ser do bem, em fazer o bem, em não prejudicar ninguém, Pedro 3,11 já fala isso quanto da questão de nos afastar do mal e fazer com que a gente bem se conduza, né? Entre muitas outras passagens bíblicas, eu gosto muito dessa de Pedro 3,11. Faz com que a sua visão, o que as pessoas tenham de você, seja a melhor possível. Portanto, essa honra também, ela pode ser, de certa forma, prejudicada e, por via de consequência, reparada caso haja um dano. Eu vou citar um exemplo que é muito frequente, é aquele cidadão que vai um dia fazer uma compra no supermercado e, por uma loucura de um sistema deste de proteção ao crédito, sabe-se lá de onde, o cartão dele está bloqueado, está inviabilizado em razão de um débito, e a moça do caixa, por infelicidade, o alerta na frente de outras pessoas, que coloca aquela pessoa, seja mulher ou seja homem, numa situação de constrangimento, por violar-lhe a honra objetiva. Ou seja, ele passou a imagem de ser um mau pagador. Tanto é que tem o nome bloqueado nos sistemas de proteção. Daí, claro, esse cidadão que teve o nome bloqueado e sofreu esse constrangimento por essa moça seguindo até mesmo o que era determinado para ela lá, né? Ele se viu na obrigação, então, de reparar o supermercado, o estabelecimento, aquele órgão de proteção que colocou lá, aquela empresa. O órgão de proteção não, porque o órgão de proteção ele apenas é um reflexo, né? A responsabilidade é mesmo de quem incluiu o nome no sistema de proteção. Quem é do direito consumidor sabe muito bem quais são as medidas a serem tomadas e os astendes, as punições que têm que ser dados nesse caso. Então nós temos essa forma de honra, né? Que você pensa de você e que as pessoas pensam de você. Essa honra, muitas vezes, ela era levada a plenário nos tribunais pelo Brasil afora. Levado pelo Brasil afora. Pois bem, durante muitos anos, tivemos casos tradicionalíssimos no Brasil em que isso se deu. Vou citar para você os dois mais conhecidos que foram levados e essas teses foram utilizadas, né? Eu tenho visto muitas pessoas que estão lendo ou leem, estudantes de direito ou já advogados, estão lendo leem as obras do Evandro Lins e Silva, A Defesa Tem a Palavra, a Pátina do Tempo, Salões de Espaços Perdidos, estão lendo todas essas obras dele, e ele se reporta muito à tese quando ele defendeu um cidadão que teria matado a namorada nos anos 70, na praia de Búzios. Essa moça era chamada de Ângela Diniz.
mais conhecida como a Pantera de Minas, e ele, um bom vivant, Raul do Amaral Doca Street, por ter encontrado essa moça em uma suposta relação com uma alemã na praia de Búzios, ele teria disparado contra ela 7 ou 8 tiros de uma pistola. E a tese que ele levantou-se em plenário era a legítima defesa da honra. Um outro caso também se deu no início dos anos 80, isso trazendo aqui bem para perto da gente, é um cantor de uma popularidade muito grande, um goiano, chamado irmão de na época, Osmar Cabral, era um secretário, deputado estadual por Goiás, tinha uma influência muito grande. Ele matou a esposa Helena de Gramont. Ela estava numa boate chamada Belle Époque, no Lindomar Castilho, matou a esposa. Ela estava cantando, ela era cantora também, numa boate na Vila Madalena, em São Paulo, chamado Belle Époque. Ele entrou, disparou tiros de um revólver 38 contra ela e contra o sobrinho dele, que estava acompanhando Helena de Gramont no violão. E isso foi levado a julgamento em São Paulo. A tese utilizada na época e vencida foi a legítima defesa da honra. No caso do Raul Doca Amaral Street, no segundo julgamento prevaleceu essa tese, mas no final foi ela reformada e, enfim, no livro recomendo que vocês leiam, quem é estudante de direito, chama Defesa Tem a Palavra, é um histórico muito legal da vida do Dr. Evandro Lins e Silva, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando o lançamento do Estatuto da Ordem, em 1994, eu tive a oportunidade de bater um longo papo com ele, e foi ministro do Supremo Tribunal Federal, cassado na ditadura militar. Foi ministro das Relações Exteriores do governo João Goulart, um jurista de notoriedade, de um trânsito muito grande, tanto na política quanto no meio jurídico, no mundo jurídico brasileiro. É, sem dúvida alguma, um dos meus ídolos, se não o maior, na área do Tribunal do Júri. Na área do Tribunal do Júri, ele, Alfredo Tranjan, o velho Evaristo de Moraes, o João Gomes, que era um negro, Rábula, que defendia os portuários, trabalhadores no Porto do Rio de Janeiro, e aí vão outros tantos que meu tio, Benedito Lourenço Dias, posso chorar deles, né? São meus tios, eu não tenho culpa disso. Meu tio Adail Lourenço Dias, que foi um mágico, um mago do direito, não só em Goiás, mas no país, né, como um todo. E esses me ensinaram muito, e eu aprendi isso. Enfim, quando o homem matava uma mulher, levado pelo ciúme, principalmente em casos de adultério, aí nós temos uma das leis mais machistas que já transitaram pelo direito brasileiro, que foi o crime de adultério, que só veio para punir só as mulheres. Os homens não eram e quase nunca foram punidos por esse delito. Os homens se utilizaram muito disso, os advogados se utilizaram muito disso. No plenário do Tribunal do Júri, por entender que aquele cidadão, quando era traído por uma mulher,
ele tinha a dignidade dele violada, como a reputação dele. Estranho, né? O que a dignidade de um homem é violada porque a mulher o traiu com outro? É porque ele estava numa autoridade moral tamanha que, se a mulher o traiu, ele não podia ter a honra dele, a dignidade dele violada. Então a dignidade dele foi violada a tal ponto que a mulher deveria pagar aquela honra com a vida. Entende-se em legítima defesa que, utilizando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Então, a injusta agressão que ele repeliu era o fato dela estar o traindo. E o fato da mulher o estar traindo, em primeiro lugar, mexeu com aquilo que ele pensava dele mesmo. Eu sou macho, eu sou potente, eu trabalho, eu mantenho a família. Por via de consequências, eu tenho que manter essa mulher submissa a mim e que ela mantenha as honras do casamento, o que foi estabelecido no casamento, no contrato de casamento, e eu fui traído e eu posso matá-la para limpar a minha honra, para proteger a minha honra, porque eu estou protegendo o direito meu. Como é que eu vou andar pela rua? Porque as pessoas vão dizer que eu sou corno, que as pessoas vão dizer que eu não lavei minha honra com sangue. As pessoas vão dizer que homem sou eu, que fui traído por uma mulher, e ela não poderia me trair porque eu sou macho, potente, sedutor. Homem, e o homem não pode ser traído, então vou matar porque a minha reputação foi violada. Entenderam como é que isso é maluco? Como viola completamente a isonomia entre homem e mulher? Que viola o princípio da dignidade da pessoa humana? Você restringiu a mulher a algo sem direitos. Você restringiu a mulher a quê? Se você me traiu, você já sabe, esse será o meu comportamento. Se você sair, o Poder Judiciário, a sociedade vai me dar uma autorização dizendo que homem pode matar mulher quando ele for traído por ela. Essas teses começaram a vingar, ou deixar de vingar, melhor dizendo, perder força, a partir do momento que se viu a discussão muito simples. Será que esse sujeito, ele tinha que necessariamente matar essa mulher para lavar a honra? Será que esse homem não tinha uma outra alternativa que não fosse matar? Será que era exigida desse homem uma outra conduta que não fosse aquela? E com a evolução da sociedade, com a evolução do pensamento, inclusive, de alguns homens, porque há muitos, né, que ainda pensam assim, que honra se lava com sangue. Inclusive, eu recomendo aqui a leitura de um livro da Raquel de Queiroz. Esse livro ele é muito pouco conhecido, muito pouco, das obras da Raquel de Queiroz, talvez a menos conhecida delas, e é um livro brilhante, porque trata de questões do universalismo regional, né? Que muito caracterizou Raquel de Queiroz e outros escritores regionalistas brasileiros, como é o caso de Guimarães Rosa. Você pegar uma questão que é universal e fazer ser discutida no sertão. Há um livro dela chamado João Miguel. É um livro fininho. Esse livro deve custar 10, 15 reais. Você acha aí no livro de sebo, na internet. Eu recomendo para você que é sociólogo, para você que é filósofo, para você que é estudante de direito, advogado, fazer parte da sua biblioteca.
E lá há uma passagem, eu não vou, dentro que senão você vai falar que leu e não leu nada, de um diálogo que se dá numa cadeia no interior do Ceará. Não estou falando de uma cadeia no interior do Ceará, se hoje é complicado, imagine isso nos anos 30, em que um cidadão é levado a matar a mulher por pressão dos supostos amigos ou pressão da sociedade. Fala, puxa vida, você foi traído e não vai fazer nada. Ele assume uma postura de homicida ao matar a mulher que até eu já tinha mudado de cidade. Então hoje o Supremo Tribunal Federal decidiu uma coisa que era muito pouco, já era muito pouco utilizada, não é? Muito embora alguns homens ainda insistem em dizer eu posso trair, mas você não. E eu quero cá dizer que eu já ouvi de muitas mulheres dizerem também, mas para vocês homens, tudo é mais fácil, tudo é mais aceito pela sociedade. Está na hora de você começar a mudar esse pensamento. Está na hora de você entender que nós, homens, e vocês, mulheres, temos os nossos mesmos direitos e a mesma forma de se conduzir em sociedade, sempre dizendo não e não. E isso não legitima da nossa parte o cidadão tomar uma atitude meio maluca de forçar situações com vocês, mulheres. Aí sim legitima você, inclusive, reagir a esta agressão, né? Tem muito homem aí que está indo para a delegacia ou não vai porque tem vergonha de dizer que foi agredida por uma mulher, não é? Macho, potente, eleitor do PL. Então, partido do Bolsonaro. Vem cá só um pouquinho. Ele está dando uma prensa lá no Tarcísio. Sabia? Maior saia justa lá em São Paulo. Você sabe por quê? Porque a mulher do Carluxo tinha um emprego lá nos Estados Unidos que ela ganhava 43 mil. 9 mil dólares por mês. 9 por mês. Aí o que aconteceu? Como mudou o governo, ela perdeu a bocada. Mulher do Carluxo. O vereador federal. Agora virou só do Rio de Janeiro. Antes ele era vereador federal, lembra? Pois é, agora o Bolsonaro quer arrumar um emprego para ela, numa representação de São Paulo nos Estados Unidos. Funciona em Nova York. 9 mil dólares por mês. O Tarcísio, esse de São Paulo, do PL. 9 milim ele quer arrumar. O Bolsonaro está dando em cima para arrumar. Continue votando e acreditando, viu? Bolsonarista. Então, e o Lula, hein? Não sei. Está presidindo o país. Mas ele rouba. Isso é problema dele. Se você acha que rouba, move um processo contra ele. Eu queria tirar o Bozo. Já tirei. Estou feliz. Se o Lula rouba ou não rouba. Se ele faz... E o Supremo, hein? Não sei. O Supremo está lá. 11 ministros funcionando direitinho. Garantindo a ordem desse país. Depois da manhã. Depois da manhã. O Zanin assume. E a vida está seguindo. Aceita que dói menos. Então, quando fala-se em legítima defesa, isso eu quero deixar claro. O que o Supremo declarou inconstitucional foi o tribunal do júri, ou seja, um defensor de um acusado, sustentar a tese da legítima defesa da honra em casos de feminicídio. Entendeu? Feminicídio. Tribunal do júri. O juiz pode aceitar que a defesa
a defesa. A defesa. Apresente a tese da legítima defesa da honra em caso de feminicídio? Não. O Supremo considerou isso inconstitucional por violar o princípio da isonomia e o princípio da dignidade da pessoa humana. O sujeito matou outro por defender a honra. Isso pode? Pode. Pode. Tá? Pode. Existem vários exemplos. O cara que mata um estuprador para aliviar o dano que ele causou na filha. Ou um cara que está estuprando a filha, ele chega e mata. Pode invocar a honra? Pode. Legítima defesa de direito terceiro? Pode. Legítima defesa de direito subjetivo de terceiro? Pode. O que não pode mais é homem que mata mulher dizer que matou porque teve a honra violada. Isso é um avanço no direito brasileiro. E para você, se bem que o Guilherme deve ter ido embora, para mim um dos grandes constitucionalistas goianos, conhece profundamente direito constitucional, é professor de direito constitucional em diversas faculdades de direito aqui, não só em curso de direito, mas em outros cursos da cidade, do estado. A gente pode entender que, de agora em diante, alguns princípios constitucionais, cada dia que passa, vêm sendo demonstrados que eles não têm caráter absoluto. Não existe mandamento constitucional nenhum que seja absoluto. Eles podem ser relativizados. Certo? Relativizados. E dentre eles, essa agora, a plenitude de defesa no tribunal do júri. Era entendido como essa plenitude de defesa que o defensor poderia se valer de qualquer tese que fosse para defender o seu cliente. Não é? Então, outros mecanismos haverão de surgir. Tese essa ainda que pode ser, de certa forma, driblada, não é? Driblada, como sei lá, a inexigibilidade de uma outra conduta ante o amor perdido, ante a decepção amorosa que aquilo lhe causou, enfim, dores do coração. Você pode representá-las das diversas formas possíveis e pedir que as pessoas acolham uma perturbação dos sentidos dos indivíduos, salvo aqueles que já são perturbados por natureza, né? Asclepíades de Betínia, Asclepíades de Betinenses, quando estudava a loucura como uma supressão demoníaca, os homens loucos, eles eram atacados, tinha lucidez, tomado como se fosse uma possessão demoníaca. Isso ao longo do tempo, até passar por Pinel e outras coisas que mais, mostrou-se que existe uma faixa entre os ditos doentes mentais, dentre eles os condutopatas. Condutopata, por exemplo, é aquele cara que pega dinheiro da mãe, sabe? Pega dinheiro da mãe e gasta com isso, com aquilo, com perfume, com automóvel, com carro, enfim. Condutopata é isso. Aquilo que algumas pessoas chamam de psicopata, eu costumo chamar de condutopata, porque psicopata é qualquer doença mental. Né? Por exemplo, pessoa que tem um transtorno de ansiedade crônica, sofre de uma depressão crônica, essa pessoa tem o epilético. Ele tem a pateia dele, a doença é mental. Então ele é um psicopata. Mente, pata doente. Pateia dele é na cabeça. Necessariamente um epilético. Ele não é um psicopata. Entendeu?
Então, você melhor dizendo, condutopata. E aí fica mais bacana, porque quando você pega o Código Penal, estabelece condutas que foram assumidas e que violam um bem jurídico penalmente relevante. Não é isso? E você pode entender que o condutopata, aquele que tem uma conduta, a apatia dele, a doença, está na sua conduta. E é o que explica algo, tenta-se explicar a origem, ou porque umas pessoas delinquem e outras não, baseado muito nessa zona intermediária entre os normais, entre aspas, sublinhado embaixo, e aqueles que têm transtorno mental acentuado, os doentes mentais acentuados, né? Ou aquilo que o Código Civil do século passado, eu achava essa expressão maravilhosa, os loucos de todo gênero. Olha que maravilha, olha que expressão mais romântica, os loucos de todo gênero. Essas pessoas não podiam contratar. Então, um psicopata sempre é esse, que vai sempre transmitir ao outro a responsabilidade dos seus dramas. Tanto é, você que estuda direito penal e processo penal já deve ter visto a confissão qualificada. A confissão qualificada, o que é ela? O autor do fato, o criminoso, o delinquente, ele confessa que foi ele mesmo quem praticou aquele crime. Entretanto, ele sempre tem uma justificativa para fazê-lo. E geralmente, ele vai impor a responsabilidade sobre a vítima. Esse é o primeiro sinal de um psicopata, é aquele cidadão que tem ausência de sentimentos superiores de altruísmo, ausência de sentimentos superiores de compaixão pelo outro. O cara sempre fala, mais você. E mais eu fiz isso porque sempre tem uma justificativa, ou sempre quer encontrar uma justificativa no mal conduzir do outro, para que se passe como vítima e essa vítima, esse vitimismo, justifique a ação criminosa que ele assume. Ainda vou fazer uma live aqui para a gente tratar só da psicopatia. É um negócio muito bacana, viu? Eu vou explicar muitos termos que a gente utiliza ainda, que vem lá da Idade Média, com as Asclepíades betinenses, amigo de Cícero, esse grego. Betina era uma região da Grécia, e o Asclepíades foi levado lá a Roma, e ele pôde observar que os loucos, ou aquelas pessoas que tinham alguma doença mental, eram mantidos apartados, eram mantidos afastados, alienados do meio. Portanto, veio a expressão alienado. Então, quando você tem o alienado mental, é esse cidadão que as Asclepíades betinenses trouxe. E lembrando sempre, né, que as loucuras sempre foram tratadas como possessões demoníacas, como o próprio nome, epilético, eps, de baixo para cima, lepsia, é captura. Então, captura da mente. Mente capta. O sujeito é um tonto, é um mentecapto. Mente captada. Não é? E isso vem da Roma Antiga. Essas pessoas foram estudadas e sempre lembradas que deveriam ser tratadas com dignidade, até que o grande mestre holandês Pinel começou a cientificar e tratar a medicina, essas pessoas na medicina. Aí a gente tem muita gente moderna. No Brasil tem o Dr. Guido Arturo Palomba, um grande psiquiatra forense. Tudo que ele, se você tiver oportunidade de ver, tudo que ele fala é muito atualizado,
e, a meu ver, é o maior psiquiatra forense brasileiro. É isso. Quis falar hoje desse tema para quem gosta de direito penal, para quem é curioso, né? Fiz um flashzinho assim, muito rapidamente da questão da legítima defesa da honra. Existem muitos e muitos e muitos casos que foram narrados na literatura, tá? Então, Delton Croce, escreve Delton Croce, mentira minha. Delton Croce é um autor de medicina legal. Daqui um pouco eu vou lembrar o que escreveu sobre casos criminais. Muitos advogados paulistas apresentaram esses casos perante os tribunais de júri, utilizando-se da legítima defesa da honra como argumentos para que homens que matassem as mulheres, matavam as mulheres, depois de tê-las, ou supostamente tê-las, pilhado em flagrante na prática do adultério. Tá bom? Isso não pode mais ser utilizado no tribunal do júri. Você vai ver aí alguns papos de criminalista, com algumas páginas criminalistas, Instagram de criminalista, alguma outra coisa, sempre vão discutir que isso não é aceito, não vamos aceitar, porque viola o princípio da plenitude da defesa no tribunal do júri, mas você veja que ela tem contrastes com outros elementos ou com outros direitos constitucionais que estão alinhados ou estão implícitos a essa discussão. Certo? A gente volta a falar logo, talvez essa semana eu ainda volte aqui. Tem gente me cobrando aqui que eu volte a falar das músicas que estão utilizadas, que as pessoas cantam e não sabem o significado delas, e tudo mais. E eu estou preparando, porque eu quero trazer uma para vocês, que muita gente canta e não sabe que é assédio. Tem muita gente que anda cantando, não é? Alguns, como é que chama aquele negócio que bate o pé no chão e levanta uma poeira maluca? Não sei como é que é isso. As músicas nordestinas aí que são maravilhosas. Tem uns intérpretes ali maravilhosos ali no Nordeste brasileiro. Se você que está lendo tiver oportunidade de ler, leia os livros de Paulo José da Costa Júnior, considerado o maior tribuno do estado de São Paulo. Paulo José da Costa Júnior escreveu da Tribuna da Defesa, Assistência e da Acusação. Ele foi o defensor durante muito tempo do maior ladrão de residências no Rio de Janeiro, o Mengele. Vai dando uma olhada. Não é o Mengele, não é esse que você idealiza não, viu, fascista? Esse é outro. Então, Dr. Marcos José da Costa Júnior, meus profundos sentimentos de pesar pelo passamento da nossa querida Ana Rosa. Foi minha colega de escola, fiquei profundamente chateado e publicamente quero dar ao senhor meus e da minha família, meus profundos sentimentos de pesar pelo falecimento da sua irmã. Que Deus a acolha em sua infinita misericórdia e que nós possamos encontrá-la, reencontrá-la num plano espiritual quando para lá partirmos. Um grande abraço ao senhor. Paulo José da Costa Júnior tem um pai de uma galera. Para essa galera aqui, ó, o Dante Delmanto. Essa galera aqui, eu vou fazer uma live sobre essa família aqui, que tem um dos casos mais misteriosos do direito penal brasileiro.
um homicídio em que matou-se a irmã desse pessoal, o genro desse pessoal. A casa foi encontrada fechada, não havia sinais de arrombamento nem nada, e um filho supostamente teria saído para viajar para Ribeirão Preto quando o fato se deu. Muito interessante, eu vou trazer o caso da família Delmanto. Você que tem curiosidade por casos criminais, você pode procurar aí no Google, que você vai achar família Delmanto, homicídio. Só jogar isso, família Delmanto, homicídio. Você vai encontrar um caso que não teve solução até hoje no Poder Judiciário e na Justiça Brasileira. Vale a pena acompanhar, tá? E o grande tribuno era Dante Delmanto, também um grande tribuno, um grande advogado criminalista de São Paulo, dos anos idos, século passado. Fiquem com Deus, um mês de agosto recheado de realizações e muitas alegrias, né? Você que for no Wesley Safadão, na Aérea Maraíza está aí com a alma lavada. Meu querido amigo Wellington Assis, o Marcelo Cunha, são aqui três alunos, ex-alunos. O Marcelo na Uni Evangélica, o Wellington Assis lá na Fibra. Tem uma moça aqui que ela é de Uruaçu e trabalha aqui, né? Aí, boa noite, amigo Wellington Assis. Papa Mike, você conhece a história do Papa Mike que estava numa blitz? Ô Wellington, achei isso maravilhosa. O cara na blitz parou um cidadão que estava vindo todo de preto, mas estava com o documento da moto atrasado. Aí o cara perguntou, escuta, não dá para fazer a minha não? Por quê? Não, porque eu sou Victor Mike, Victor Papa. O cara falou, Victor Papa? Eu sou vigilante patrimonial. Aí eu sei que a Papa Mike, aguenta agora o Victor Papa, o vigilante patrimonial. Estamos tudo junto, entendeu como é que é? Uma piadinha xoxa, mas eu me lembrei de você quando eu ouvi essa piada do Papa Mike e do Victor Papa. Gente, beijo grande. Feliz semana, feliz mês de agosto. Vamos junto, vamos junto, né? Lembrando sempre, seguir os ensinamentos do Cristo Jesus. Sejam felizes sempre.